Você já se perguntou por um médico, ano após ano, solicita os mesmos exames, mesmo quando você se sente ótimo? À primeira vista, parece um check-up inofensivo e rotineiro, mas e se eu disser que depois dos 70 anos, alguns exames que deveriam proteger sua saúde podem, na verdade, colocar sua vida em risco? Parece absurdo, não é? Mas não é. Um estudo publicado em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, o Journal of the American Medical Association, mostrou que idosos que passam por determinados exames de rotina têm 35% mais probabilidade de enfrentar complicações sérias em comparação com aqueles que simplesmente não fizeram os testes. E não se trata de casos raros, isso acontece todos os anos com milhões de idosos. Meu nome é Dr. Karen Hiller e nos últimos 30 anos trabalhando na linha de frente da medicina, eu vi com meus próprios olhos algo que me fez repensar tudo. O sistema que promete cuidar da nossa saúde às vezes pode se tornar nossa maior ameaça, especialmente depois dos 70. Mas você não está sozinho. Meu nome é Dr. Karen Hilary. Estou aqui para conduzi-lo por este tema com atenção, clareza e responsabilidade. Antes de começarmos, se este assunto de alguma forma chamou sua atenção, escreva nos comentários de que cidade e país você nos acompanha. A sua participação é importante para que possamos continuar a discussão. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho. O que vou compartilhar pode literalmente salvar sua vida. A ideia aqui não é afastar Lu da assistência médica, muito pelo contrário. Trata-se de tomar decisões mais ponderadas, mais adequadas ao momento atual da vida. A verdade é que após os 70, o que antes fazia sentido pode deixar de fazer. As regras mudam e é preciso saber reconhecer isso. Para mostrar o quanto isso é real, deixe-me contar a história de Margaret, uma moradora de Ohio de 78 anos, cheia de energia. Ela se sentia ótima, cuidava do jardim, brincava com os netos e tinha uma disposição que impressionava a todos. Mas durante um check-up de rotina, o médico recomendou exames preventivos. 3 meses depois, Margaret já não era a mesma. Entre idas e vindas ao hospital, ela se sentia exausta, ansiosa e com medo do próprio corpo. Tudo por causa de uma sequência de exames e procedimentos que nunca deveriam ter começado. Esse ciclo tem um nome. Chama-se cascata médica. Quando um teste desnecessário leva a outro, e assim por diante, até você ficar preso em uma rede de diagnósticos, intervenções e problemas. O foco se desloca da pessoa para o protocolo, e é isso que acontece com milhares de idosos em todo o mundo todos os dias. A medicina ainda funciona com regras criadas décadas atrás, quando a expectativa de vida era menor e sabíamos muito menos sobre o envelhecimento. O problema é que seu corpo aos 70 é muito diferente do que era aos 50, e o que funcionava antes agora pode ser perigoso. Há uma frase que sempre me arrepia: estamos apenas sendo cautelosos. Parece inofensivo, mas já mandou inúmeras pessoas para verdadeiras odisseias médicas, tirando delas o mais importante nesta etapa da vida: qualidade de vida, tranquilidade e liberdade. Hoje começamos a mudar isso. Vamos direto ao ponto. O primeiro exame sobre o qual quero alertar. Ele é um dos mais comuns e mal compreendidos, a colonoscopia. Durante muitos anos, acreditou-se que ela era indispensável para o diagnóstico precoce do câncer coloretal. Mas isso faz sentido, após certa idade, depois dos 75 anos, em alguns exames, a balança começa a pender mais para o risco do que para o benefício. Pense nisso. Por exemplo, o câncer de cólon geralmente se desenvolve a partir de um pequeno pólipo ao longo de 10 a 15 anos. Então, se você tem 78, sente-se bem e já fez rastreamentos regulares no passado, qual é a probabilidade real um pólipo encontrado hoje impactar sua vida? Praticamente nenhuma. Mas o exame em si pode criar problemas sérios e imediatos. Quer um exemplo da vida real? Deixe-me contar a história de Roberto, um professor aposentado de 76 anos, cheio de energia e vivendo de forma totalmente independente. Seu médico insistiu em uma colonoscopia de rotina, embora ele não tivesse sintomas e 2 exames anteriores estivessem normais, a preparação exigiu laxantes potentes. Resultado: Roberto desenvolveu desidratação intensa,
Teve um desequilíbrio de eletrólitos no organismo, caiu no banheiro às 3 da manhã e fraturou o colo do fêmur. Essa queda mudou tudo. Ele passou 3 meses em reabilitação, nunca recuperou totalmente a independência e agora vive em uma casa de repouso. Tudo por causa de um exame que, honestamente, provavelmente nem era necessário. O objetivo era encontrar algo que muito provavelmente jamais afetaria de fato sua saúde. Muitos não percebem que até a preparação para a colonoscopia representa risco para pessoas acima de 70 anos. Esses laxantes potentes podem causar desidratação, especialmente se a pessoa toma remédios para pressão ou tem problemas renais e o corpo já não responde como antes. Além disso, há a anestesia. A sedação pode ter efeitos inesperados no cérebro do idoso, confusão, desorientação, lapsos de memória. Existe até um termo específico para isso: disfunção cognitiva pós-operatória. Em alguns casos, a clareza mental nunca retorna ao estado pré-operatório. Então, vale a pena arriscar a lucidez para remover um pólipo que talvez nunca evoluísse para câncer? Segundo o Colégio Americano de Médicos, a resposta é não. Eles não recomendam mais colonoscopias de rotina para pessoas acima de 75 anos, mas, infelizmente, muitos médicos ainda solicitam por hábito medo de processos ou por seguirem protocolos desatualizados. A melhor abordagem? Ouça o seu corpo. Se notar sangue nas fezes, perda de peso inexplicável ou dor abdominal persistente, claro, procure um médico. Mas se você se sente bem e seus exames anteriores estavam normais, talvez seja a hora de conversar com seu médico. Este exame faz algum sentido? Agora vamos ao segundo exame, um dos mais caros e ao mesmo tempo mais temidos, o scanner do corpo inteiro. Também conhecido como a máquina do medo. A promessa parece tentadora. Um aparelho que escaneia todo o seu corpo e detecta qualquer probleminha antes de se tornar sério. Parece mágico, mas a realidade é outra e muito mais perigosa do que parece. Tomografias e ressonâncias do corpo inteiro, na prática, são um convite ao caos. Esses exames identificam tudo, até o mais irrelevante. Uma manchinha no rim que você tem há 20 anos e nunca causou nada vai aparecer. Um pequeno nódulo no pulmão que sumiria sozinho entrará no relatório. Uma alteração totalmente benigna no fígado. O exame a marcará como fora do normal. E então, você entra no mundo das chamadas achados incidentais. São pequenas coisas descobertas por acaso, miúdas, irrelevantes, mas assustadoras, porque no papel tudo parece mais sério do que realmente é. E o que vem depois? Novos exames, nova ansiedade, biópsias, cirurgias, internações e tudo por algo que muitas vezes nem valia a pena ter sido encontrado. O problema é que, uma vez identificado um desvio na imagem, o sistema de saúde não consegue simplesmente ignorá-lo. A partir daí, você é sugado para um redemoinho de novos testes, consultas com especialistas e procedimentos invasivos, cada qual com seus próprios riscos. Foi exatamente isso que aconteceu com Patrícia aos 73 anos. Preocupada com a saúde, ela decidiu fazer um check-up completo, oferecido numa feira de saúde local. Entre os inúmeros resultados, apareceu uma lesão suspeita no rim. Preocupada, seguiu as recomendações do protocolo. Uma biópsia foi marcada para 2 semanas depois. Durante o procedimento, ocorreu uma complicação conhecida, mas pouco discutida. Ela teve um colapso pulmonar, pneumotórax. Patrícia passou 1 semana na UTI. Levou meses para se recuperar fisicamente, mas nunca mais se sentiu a mesma. Desenvolveu fadiga crônica e a energia simplesmente não voltou. E quanto à lesão renal, era apenas uma cicatriz antiga, totalmente inofensiva. Em outras palavras, ela trocou uma saúde sólida por uma informação que, no fim das contas, não significava nada. Isso acontece com frequência nesses check-ups completos. Eles não trazem respostas, abrem a porta para um mundo de dúvidas, medos e tratamentos desnecessários. Há ainda outro ponto importante de que quase ninguém fala até a exposição à radiação. Um exame pode parecer inofensivo, mas o acúmulo de radiação ao longo de vários exames na vida, ironicamente, pode aumentar o risco de câncer. Isso mesmo.
Você faz testes para prevenir o câncer e acaba, sem saber, elevando o risco de desenvolvê-lo. Mas talvez o dano mais subestimado seja o psicológico. Basta encontrar a menor falha no corpo para que esquecer lá se torne praticamente impossível. A mente entra em modo de vigilância. Você passa a pensar naquele defeito, naquela sombra, naquela descoberta que talvez não signifique nada, mas agora parece enorme. Exame número 3. O teste ergométrico de esforço na esteira, como usar um martelo para bater um prego. Pense no seu coração. Ele está com você há mais de 70 anos. Acompanhou seus momentos de amor, perda, alegria e dor. E então o médico, mesmo sem você sentir nada, sugere um teste de esforço só para conferir. Parece razoável, não é? Mas para muitos idosos, esse teste é mais agressivo do que útil. O teste de esforço foi criado para investigar sintomas cardíacos em pessoas mais jovens, mas com o tempo o coração muda naturalmente. As artérias ficam um pouco mais rígidas, o ritmo pode variar e o tempo de recuperação aumenta. Essas mudanças não são doenças, são sinais de que o coração trabalhou duro por décadas. Mas você sabe o que o teste de esforço faz? Ele não reconhece essa diferença. Vê algo incomum e sinaliza um problema. Como se chama isso? Falso positivo. O exame encontra risco onde ele não existe. E aí começa o pesadelo. Novos exames invasivos e procedimentos de que você talvez nunca precisasse. Considere Jorge um homem de 70 anos, incrivelmente ativo e cheio de energia. Caminhava todos os dias sem dor ou falta de ar. No check-up anual, o médico sugeriu um teste de esforço. Por via das dúvidas, o teste apontou uma alteração, mas o incomum não era a saúde dele, era o fato de o coração de 74 anos bater diferente do de um de 35. Apesar disso, Jorge foi encaminhado para uma cateterização cardíaca. Durante o procedimento, encontraram uma pequena placa, algo típico para a tal-idade. Mesmo sem sintomas, o cardiologista decidiu colocar um stent como medida preventiva. Porém, durante o procedimento, Jorge contraiu uma infecção séria. Nos meses seguintes, perdeu peso, enfraqueceu e nunca recuperou a vitalidade anterior. E aqui está o mais revoltante. Pesquisas recentes mostram que em idosos sem sintomas, esses procedimentos não aumentam a expectativa de vida, nem reduzem o risco de infarto. Em outras palavras, Jorge passou por tudo isso sem qualquer benefício real para a saúde. Esses exames não trazem paz, apenas criam novos problemas. A American Heart Association já atualizou suas diretrizes. Testes de esforço não devem ser feitos em pessoas assintomáticas e, mesmo assim, continuam sendo aplicados diariamente em consultórios e hospitais pelo país. Por quê? Porque muitos médicos ainda têm mais medo de deixar passar algo do que de causar dano. É a medicina da cautela extrema. Mas quando essa cautela vira um risco maior do que o próprio problema, algo precisa mudar. Exame número 4. Densitometria óssea. Medo disfarçado de prevenção. Sim, a osteoporose existe e fraturas em idosos podem ter complicações, mas poucos sabem que a avaliação anual da densidade óssea causa mais ansiedade do que proteção. E eis por os padrões usados para diagnosticar osteoporose foram baseados em mulheres jovens e saudáveis. Sim, mulheres jovens. Eles não consideram o envelhecimento natural dos ossos. Isso significa que uma perda de massa óssea normal para a idade pode ser rotulada como doença, e então começa a cascata. Você recebe um diagnóstico e imediatamente prescrevem medicamentos. Por exemplo, bisfosfonatos como alendronato, Fosamax ou ibandronato, que prometem proteção, mas podem ter efeitos colaterais sérios. Osteonecrose mandibular. Sim, o osso literalmente morre. Fraturas atípicas nas pernas e problemas digestivos importantes. Em muitos casos, o tratamento se torna um novo problema e, como se não bastasse, vem o abalo emocional. Imagine ouvir que você tem osteoporose sem nunca ter quebrado um osso. O medo toma conta. Você começa a evitar atividades de que sempre gostou. Para de caminhar, nadar, cuidar do jardim. E essa inatividade aumenta o risco de fraturas. Foi exatamente o que aconteceu com Dorothy, de 70 anos. Ela era ativa, enérgica,
Fazia jardinagem e natação toda semana, mas depois que o exame apontou osteoporose grave, ela parou. O medo a dominou, começou a tomar bisfosfonatos e logo desenvolveu refluxo intenso e dor muscular constante. Em um ano, aquela mulher alegre se tornou frágil e assustada. Não por causa da doença, mas por medo da doença. Não é uma ironia cruel? Um diagnóstico que deveria proteger termina criando exatamente o que tentava prevenir. Exame número 5: Rastreamento sistemático de câncer após os 75 anos. Uma verdade de que ninguém gosta de falar. Talvez o tema mais delicado de todos e por isso mesmo precisamos falar sobre ele. Testes de rastreamento de câncer, como mamografia, PSA próstata e Papa Nicolau colo do útero, continuam sendo feitos regularmente em pessoas acima de 75 anos. Mas é preciso perguntar por quê. A verdade é dura, mas simples. Muitos cânceres detectados em idosos nunca causam sintomas, nem reduzem a qualidade de vida, crescem lentamente e não se espalham. Mas, uma vez detectados, disparam uma reação em cadeia: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tratamentos pesados, agressivos e extremamente desafiadores para um organismo já sensível. Vejamos a mamografia. Por décadas ensinaram as mulheres a fazer lá todos os anos, sem falhar. Mas poucos entendem que a exposição repetida à radiação ao longo dos anos pode aumentar o risco de câncer de mama. Ironicamente, o teste feito para prevenir, em alguns casos, pode contribuir para o desenvolvimento da doença. Além disso, a mamografia frequentemente identifica uma condição chamada carcinoma ductal, em situ, DC e S, um conjunto de células anormais, que nem sempre evolui para câncer invasivo. No entanto, quando detectado, ele é tratado como se fosse um tumor perigoso. Resultado: cirurgias, radioterapia, medo, ansiedade, tudo isso por algo que talvez nunca causasse problema algum. Eleanor, 78 anos, fazia mamografia regularmente há mais de 3 décadas. Nunca teve problemas, mas o último exame apontou algo. DCIS, o carcinoma ductal in situ. Explicaram-lhe que não é exatamente câncer, algo que poderia se transformar. Apesar disso, Eleanor passou por cirurgia de urgência, depois radioterapia extenuante e uma longa terapia hormonal. Ela enfraqueceu, perdeu energia e a vontade de sair de casa. Um ano depois, ainda se pergunta: será que teria sido melhor nunca saber da existência dessas células que talvez apenas talvez nunca causassem mal algum? Essa palavrinha poderia é traiçoeira. Aos 45 anos, pode fazer sentido tratar algo que poderia virar câncer em 20 anos. Mas aos 78, quando o tratamento é praticamente garantido e o risco do EC vai diminuindo, vale a pena sacrificar saúde, energia e paz de espírito, a sabedoria de escolher diferente. Antes que você pense que estou incentivando as pessoas a abandonarem o cuidado médico, deixe-me esclarecer. Não falo de negligência, falo de sabedoria. Há uma enorme diferença entre abrir mão da própria saúde e não permitir que o sistema médico decida por você. Depois dos 70, é preciso mudar a abordagem. O objetivo deixa de ser viver o máximo possível a qualquer custo e passa a ser viver bem com autonomia, dignidade e propósito. A medicina inteligente para idosos baseia-se em ouvir o corpo, não as máquinas. Se você acorda de bom humor, com energia, consegue fazer o que gosta e curte a vida, isso vale mais do que qualquer número num relatório. Antes de fazer qualquer exame, pergunte: isto mudará a minha vida de alguma forma concreta? Se encontrarem algo, o que virá a seguir? O exame ou o tratamento trazem riscos? E se eu não o fizer? Essas perguntas não são sinal de desconfiança, são sinal de consciência. Lembre-se, envelhecer não é uma falha do organismo. O seu corpo de 75 anos não precisa agir como de alguém de 25. Esperar isso é irreal e injusto consigo mesmo. Muitas mudanças que acontecem com o tempo não são doenças, são adaptações naturais da vida, e nem todas exigem remédios, cirurgias ou intervenções. Em vez de exames que buscam problemas teóricos, concentre-se no que realmente importa. Aqui,
vão os exames que realmente merecem sua atenção após os 70. 1. Testes funcionais do dia a dia. Você consegue subir escada sem parar? Consegue levantar da cadeira sem usar as mãos? Consegue manter o equilíbrio em uma perna por 10 segundos? Esses testes simples dizem mais sobre sua autonomia futura do que qualquer tomografia ou exame de sangue. 2. Avaliação cognitiva. Você lembra seus compromissos? Consegue manter conversas significativas, administrar suas finanças e tomar decisões de forma independente. A clareza mental é um dos seus maiores tesouros. Cuide dela. 3. Relações sociais. Você tem alguém em quem pode confiar quando precisar? Participa de alguma comunidade? Faz algo que lhe traz alegria? A solidão, especialmente na velhice, mata mais do que várias doenças juntas. 4. Monitoramento do bem-estar em tempo real. Você sente dor com frequência? Dorme bem? Tem energia suficiente para fazer o que gosta? Essas questões importam muito mais do que o seu colesterol. Revelam como está a sua vida, não apenas o seu corpo. A escolha é sua. Chegar aos 75 ou 80 anos com boa saúde é uma conquista, mas a forma como você cuidará de si a partir de agora determinará a qualidade dos próximos anos. Talvez seja a hora de parar de lutar contra o tempo e começar a viver em paz com ele. Faça escolhas conscientes, faça perguntas, respeite os seus limites e, acima de tudo, valorize o que faz você se sentir vivo. Se quiser viver mais, viva com propósito. Se quiser viver melhor, viva livre. Você merece ambos. Revisão de medicamentos quando o remédio vira problema. Você já se perguntou quantos medicamentos toma hoje e, mais importante, se eles ainda fazem sentido? Muitas pessoas acima de 70 tomam remédios que causam tontura, confusão, fraqueza ou até quedas perigosas. Às vezes o corpo muda, mas a receita permanece a mesma. É como trocar os pneus e não calibrar os freios. Chega um momento em que precisamos perguntar: esses medicamentos me ajudam ou me prejudicam? Fazer uma revisão periódica da sua lista de remédios com um profissional de confiança pode prevenir inúmeros problemas e talvez até eliminar a necessidade de fármacos de que você já não precisa. Crie sua própria filosofia de saúde. Com a idade, é importante desenvolver uma filosofia pessoal que guie nossas decisões médicas. Ela vai além dos resultados de exames e reflete quem você é e como quer viver. Eis uma estrutura sugerida: qualidade acima de quantidade. Você prefere viver mais 5 anos com autonomia, energia e dignidade, ou mais 10 anos entre hospitais, exames, dor e limitações, tratando problemas que talvez nem lhe digam respeito? 2. Sintomas em vez de testes. Como você se sente? Você se alimenta bem, dorme bem e se movimenta? Esses sinais dizem mais sobre sua saúde do que um papel cheio de números. Se você se sente bem, isso é mais importante do que qualquer marcador laboratorial. 3. Função acima de resultados. Não se trata de consertar cada pequeno desvio que aparece nos exames. Trata-se de preservar a sua capacidade de fazer o que ama: caminhar, cozinhar, cuidar do neto, dançar, ler, viajar. Isso é saúde. 4. Sabedoria em vez de medo. O medo paralisa, a sabedoria liberta. Não tome decisões baseadas apenas no EC. Aproveite o presente. O momento presente é tudo o que você tem. Retome o controle da sua saúde. O sistema foi feito para detectar problemas, mas após certa idade, nem todo problema precisa ser resolvido, nem todo risco precisa ser eliminado. Às vezes, o tratamento é pior que a doença. Você tem o direito de dizer não. Faça perguntas. Priorize o que faz sentido para você. Muitos protocolos foram desenvolvidos para corpos mais jovens, mas você já não é jovem. E isso não é fracasso, é conquista. Comece a ter outras conversas com seus médicos. Em vez de perguntar que exames devo fazer, pergunte a quais sintomas devo realmente estar atento. Em vez de este exame mostra que estou saudável, pergunte: eu me sinto saudável? Estou vivendo bem? A história de Sara. Lembra-se de Sara? Uma mulher de 80 anos que, vendo amigos sofrerem com exames e tratamentos invasivos, tomou outra decisão.
Ela abandonou os exames de rotina e passou a focar em viver bem. Manteve uma dieta equilibrada, cultivou amizades ativas, fez exercícios leves, leu bastante e riu muito. Viveu de forma independente até os 94 anos. E quando chegou sua hora, adormeceu em casa, em paz, não em um hospital cercada por monitores apitando. Ela escolheu uma vida consciente e livre, sua saúde, sua escolha. Para concluir, quero que você retenha uma ideia muito importante. Assumir o controle da própria saúde não é desistir, é escolher uma vida que faça sentido para você. Você viveu 7, 8, 9 décadas, viu o mundo mudar, viu pessoas chegarem e partirem, aprendeu o que realmente importa. O sistema de saúde sempre vai oferecer mais exames, mais diagnósticos, mais tratamentos. Mas o que ele não tem, e você tem, é a sabedoria de quem viveu o suficiente para saber o que vale a pena. Então, confie em si, escute o seu corpo, respeite o que lhe faz bem, viva conscientemente. Se esta mensagem o tocou de alguma forma, por favor, compartilhe comigo. Qual desses exames mais o surpreendeu? Você já passou por situação semelhante? Deixe seu comentário abaixo. As suas histórias importam. Elas ajudam outros a pensarem de forma diferente. No fim das contas, cuidar da própria saúde também é cuidar de quem virá depois de você. M.